Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de abril de 2025. Com a aprovação de todos, passamos à assinatura da ata da sessão anterior. Solicita a leitura da súmula do projeto de lei complementar 1962 de 2025. Projeto de Lei Complementar 1962/2025. Súmula. Altera a Lei Complementar 1774, de 24 de abril de 2023, para adequação à Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023 e da outras providências. Deste plenário o projeto de lei complementar 1962 de 2025. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar 1962 de 2025. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 1963 de 2025. Projeto de Lei 1963/2025. Súmula.
Altera o inciso 1º da linha A do artigo 3º da Lei Municipal 1729, de 26 de agosto de 2022 e da outras providências. Elisete Cavazin, prefeita municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte: Projeto de Lei, artigo 1º. Fica alterado o inciso 1º da linha A do artigo 3º da Lei Municipal 1729, de 26 de agosto de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O uniforme será distribuído a todos os alunos matriculados, aos professores e servidores que trabalham nas escolas municipais e centros de educação infantil e alunos que estudam na APAE do município, ao menos uma vez ao ano, sendo um kit para cada um, que conterá os seguintes itens. A. Kit verão aluno. A linha 1. 2 bermudas, meninos, ou shorts leggings, meninas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Gabinete da Prefeita de Nova Prata do Iguaçu, aos 25 dias do mês de abril de 2025. Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Solicita a leitura do parecer número 34 de 2025. Parecer 34/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local. Senhores vereadores, através do presente comunicamos que as comissões permanentes dessa Câmara Municipal acima mencionadas, após analisarem o projeto de lei 1963/2025, a alteração em uma lei já existente que vem a melhorar e adequar os uniformes escolares, conforme demonstrado pela Secretaria de Educação, vindo trazer melhores condições dos alunos fazerem suas atividades pedagógicas com qualidade. É um investimento na melhora cada vez mais no ensino municipal. As comissões estudaram, e em reunião deste no dia 29 de abril de 2025, conforme a ata, consideram o parecer favorável. Este é o parecer. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 29 de abril de 2025. Vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Alexandre Pereira dos Santos, Denilson Alfredo Grassi, Vonei Luiz Anzileiro. Vereadores da Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local, Alexandre Pereira dos Santos, Hilário Cardoso e Orley Alves Padilha. Coloco em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei 1963 de 2025. Vereador Alexandre. Com licença, senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto ele é muito importante porque ele vem atender, então, as nossas escolas municipais, o CEMEIS e também a PAI, com uniforme escolar, né, que é um projeto que já vem há um tempo e já atende, então, só com algumas alterações, então, no uniforme. E, inclusive, né, uma solicitação que a gente fez à administração municipal para que se fizesse a alteração da cor da camiseta, então, das escolas, e em reunião dos pais com as escolas e junto com a secretária Cleonice e a administração, foi então feita a alteração da cor do uniforme, que já vai ser feito, no caso, para as próximas etapas. Então, agradecer à secretária, né, à administração também, e pedir a aprovação dos vereadores para continuar com esse projeto aí que atende a todos os nossos estudantes e professores. Coloco em única votação o projeto de lei 1963 de 2025. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 1964 de 2025. Projeto de lei 1964/2025, súmula. Altera o artigo 2º da Lei Municipal 1717/2022, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado e cargo definidos para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público nos órgãos da administração direta do Poder Executivo e da outras providências. Elisete Cavazin, Prefeita Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte. Projeto de lei, artigo 1º. Altera o número de vagas do artigo 2º da Lei Municipal 1717/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 2º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nesse momento, necessitamos contratar os cargos previstos nesta lei. Letra E. Motorista, 6 vagas, 40 horas semanais. Letra I. Operador de máquinas, 8 vagas, 40 horas semanais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita de Nova Prata do Iguaçu, aos 25 dias no mês de abril de 2025, Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Solicita a leitura do parecer número 35 de 2025. Parecer 35/2025, feito pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, como também pela Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local. Nesse projeto de lei estamos dando sequência ao projeto já aprovado e agora já feitas as devidas alterações no plano de cargos e salários dos servidores públicos, com as vagas já existentes. Através desta matéria, estamos possibilitando a contratação de pessoal nas vagas discriminadas por processo seletivo simplificado, PSS, pela necessidade temporária de contratação desses servidores, bem justificado pelas novas conquistas de máquinas e caminhões que foram feitos pelo município nos últimos meses. Assim, as comissões concedem parecer favorável. Este é o parecer Câmara de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, 29 de abril de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Alexandre Pereira dos Santos, Denilson Alfredo Grassi, Vonei Luiz Anzilheiro. Vereadores da Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local, Alexandre Pereira dos Santos, Hilário Cardoso e Orley Alves Padilha. Coloco em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixa em plenário o projeto de lei 1964 de 2025. Coloco em única votação o projeto de lei 1964 de 2025. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 1965 de 2025. Projeto de lei 1965/2025, súmula. Estabelece a política habitacional no município de Nova Prata do Iguaçu e dá outras providências. Elisete Cavazin, prefeita de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse poder legislativo o seguinte. Projeto de lei, capítulo 1, das disposições gerais, artigo 1º. Esta lei estabelece os princípios, diretrizes e objetivos da política habitacional do município e tem por finalidade orientar as ações do poder público, considerando a Política Nacional de Habitação, a Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, a Lei Complementar Municipal 1778 de 2023, Plano Diretor de Nova Prata do Iguaçu, a Lei Federal 13465 de 2017, da regularização fundiária e demais leis vigentes referentes à habitação. Capítulo 2, Princípios da Política Habitacional. Artigo 2º. Constitui princípios da política habitacional deste município. Primeiro, a garantia do desenvolvimento de programas de moradias atendendo prioritariamente a faixa de 0 a 3 salários mínimos. O cálculo do valor da renda bruta familiar não considerará os benefícios temporários de natureza indenizatória, assistencial ou previdenciária, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, o benefício de programa Bolsa Família ou outros que vierem a substituí-los. Segundo, a priorização na elaboração e execução de planos, programas e projetos para grupos de pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Terceiro, o controle sobre o uso e a ocupação do espaço urbano, atendidos os parâmetros estabelecidos na Lei do Plano Diretor, considerando casos de regularização fundiária, onde cada área poderá ter parâmetros urbanísticos próprios para a regularização. Quarto, a promoção da qualidade de vida e proteção do meio ambiente. Quinto, a previsão de execução de infraestrutura necessária nas áreas adquiridas pelo órgão gestor de habitação, tanto na área urbana na cidade, quanto nas áreas urbanas das sedes dos distritos. Sexto,
a busca da garantia da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 7º, a gestão democrática e participativa por meio do monitoramento da execução da política habitacional pelo Conselho Municipal da cidade. 8º, a implementação e ampliação das ações integradas entre os diversos órgãos públicos e sociedade civil organizada para a execução das políticas sociais voltadas à habitação. 9º, a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias para a habitação de interesse social. 10º, o respeito às normas de acessibilidade na elaboração dos programas habitacionais. 11º, o reconhecimento do direito à moradia. Capítulo 3. Objetivos da política habitacional. Artigo 3º. Para atender os princípios enunciados pelo artigo 2º desta lei, cria-se 4 programas, cada qual contendo objetivos específicos. Primeiro, Programa 01. Fomentar a política habitacional. Segundo, Programa 02. Regularização fundiária. Terceiro, Programa 03. Construção de habitação de interesse social. Quarto, Programa 04, Melhorias Habitacionais. Artigo 4º. São objetivos específicos do Programa 01. Primeiro, estruturar o órgão gestor da habitação e demais secretarias envolvidas para realizar e manter os programas habitacionais, tanto na área urbana quanto na área rural. Segundo, participação na aplicação da legislação municipal referente a assuntos de habitação. Terceiro, desenvolver programas contínuos visando o atendimento às famílias inscritas no programa do governo federal CAD único, tanto na área urbana quanto na área rural. Quarto, fomentar a política de habitação municipal consubstanciado nos programas, realizando as parcerias possíveis para o desenvolvimento das ações e a consolidação dos programas. Artigo 5º. São objetivos específicos do Programa 02. Primeiro, fomentar o programa de regularização fundiária e implantar suas ações. Segundo, reduzir o número de ocupações irregulares. Artigo 6º. São objetivos específicos do Programa 03. Primeiro, promover o atendimento à população de baixa renda que habita as áreas de risco ou ambientalmente frágeis, preservação permanente, em casos cedidas, casos de coabitação familiar ou em condições inadequadas de moradia, mediante a construção de habitações de interesse social ou realocação da população. Segundo, reduzir o número de domicílios rústicos situados em áreas edificáveis durante a vigência da política. Artigo 7º. São objetivos específicos do Programa 04. Primeiro, fomentar convênios para regularizar, adequar ou reformar domicílios ou estruturas físicas inadequadas, sem instalação sanitária privativa ou com adensamento excessivos em moradias de até 70 metros quadrados. Segundo, identificar a demanda por equipamento urbano de comunitário e buscar formas de evitar adensamento habitacional em áreas desprovidas de tais serviços e buscar a complementação dos mesmos junto às concessionárias de serviços públicos e secretarias e autarquias. Capítulo 4º. Prioridade da política habitacional. O artigo 8º. São prioridades. Primeiro, para a regularização fundiária, as áreas de interesse social a serem determinadas por intermédio do Plano de Habitação de Interesse Social. Segundo, para a construção de habitação de interesse social às famílias acometidas por desastres ambientais e residentes em área de risco. Capítulo 4º. Programa de regularização fundiária ou interesse social. Artigo 9º. A regularização fundiária será embasada conforme descrito no artigo 1º desta lei. Artigo 10º. São diretrizes para a regularização fundiária de interesse social de ocupações urbanas. Primeiro, garantir a regularização fundiária plena. Segundo, prever a execução ou complementação de infraestrutura essencial conforme previsto na legislação federal nas áreas de regularização fundiária de interesse social independente de seu agente promotor. Terceiro, priorizar a moradia no próprio local ao assegurar ao morador o exercício desse direito em outro local. Quarto, definir caracterização de assentamento. Quinto, acompanhar os processos de parcelamento do solo visando monitorar a ocorrência de parcelamento do solo clandestino. Sexto, buscar a capacitação da equipe que irá efetuar cadastro das regularizações fundiárias. Sétimo,
Formar equipes de mediação e multidisciplinar. 8º, incentivar a participação dos beneficiários nos processos de regulação fundiária de interesse social. 9º, assegurar que legitimação da posse somente ocorra quando a aprovação da regularização fundiária de interesse social em registro em cartório. Artigo 11º, são diretrizes para a provisão e aquisição de novas unidades habitacionais para realocação. Primeiro, promover e adquirir novas unidades habitacionais para realocação. Segundo, prever a recuperação da área de proteção ambiental degradada em parceria com órgãos ambientais. Terceiro, estabelecer medidas de controle e fiscalização das áreas de preservação permanente. Quarto, acompanhar as atualizações dos cadastros da população em áreas ocupadas que ofereçam risco de vida ou ambientalmente frágeis. Quinto, promover ações integradas para a realocação de famílias instaladas em áreas de preservação. Sexto, garantir acesso aos equipamentos urbanos e comunitários para a população realocada. Sétimo, adequar os projetos às necessidades das famílias. Oitavo, incentivar a autopromoção de unidades habitacionais assistidas. Artigo 12º. Poderão ser utilizados os instrumentos de regularização fundiária de interesse social previstos na Lei Federal 13.465 de 2017, ou outra que a substitua. Artigo 13º. Ficam definidas como zona de especial interesse social, ZEIS, os imóveis de propriedade do município que venham ser adquiridos pelo poder público e pelo órgão gestor de habitação e que sejam destinados à construção de novos empreendimentos habitacionais de interesse social. Parágrafo único. O município de Nova Prata de Iguaçu poderá viabilizar parcerias com o governo federal, estadual e entidades privadas para a execução desses empreendimentos. Artigo 14º. Para viabilizar a regularização fundiária ou urbanística das ocupações em ZEIS e atender às necessidades de acomodação da população no próprio imóvel, serão admitidos parâmetros diferenciados para o parcelamento e uso do solo. Artigo 15º. Poderão ser dispensadas as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou tamanho dos lotes regularizados, assim como outros parâmetros urbanísticos e edilícios para fins de regularização fundiária urbana. Capítulo 6, das disposições finais. Artigo 16º. Caberá à administração municipal fazer a previsão no orçamento municipal dos recursos necessários para a implementação dessa política habitacional. Artigo 17º. Os programas elencados no artigo 3º desta lei poderão ser regulamentados por intermédio de decreto do Poder Executivo. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita de Nova Prata de Iguaçu, Estado do Paraná, aos 25 de abril de 2025, Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Solicito a leitura do parecer número 36 de 2025. Parecer número 36/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local. Após analisarmos o projeto de lei 1965/2025, um projeto de lei que estamos dando diretrizes para a habitação social no nosso município, adequando os parâmetros da Política Nacional de Habitação, conforme a Lei Federal 11.124/2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, como também a Lei Complementar 1778/2023, que é o Plano Diretor de nosso município, uma matéria de suma importância para que tenhamos a sustentabilidade para impulsionar o desenvolvimento do nosso município e melhorar a qualidade de vida da nossa população, com a construção de casas habitacionais dentro do que temos de mais atual nas leis vigentes, para que possamos dar suporte público aos que merecem de forma justa. Assim, as comissões estudaram
em reunião desses, no dia 29 de abril de 2025, conforme a ata desse dia, considero o parecer favorável. Este é o parecer. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 29 de abril de 2025, assinado pelos vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, como também pelos vereadores da Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local. Coloca em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixa em plenário o projeto de lei 1965 de 2025. Vereador Alexandre. Com licença novamente, senhor presidente. Esse projeto, então, ele visa regulamentar, então, o processo, né, de construção de casas e principalmente regularização de terrenos. Em Nova Prata, quando a gente fala de regulação de terrenos, nós temos um programa já que está em funcionamento, que é da empresa DEASC, onde ela tem 12 núcleos de regularização já no município, que vai desde o interior da comunidade Nova Vitória, toda a cidade, até lá no Orofino também. E também tem uma outra empresa que a gente não tem contato com ela, que também faz um trabalho ali no Libertino Pickler, junto com a outra empresa DEASC que também tem. Então nós precisamos que, além de fomentar esse projeto, no caso, que ele realmente seja colocado em prática, que ele realmente seja efetivado pelo município e que o município acelere esse processo de regularização, que lá em Nova Vitória há mais de 12 anos aquela população já luta pela regularização, aqui na cidade aproximadamente 4 anos esse povo já espera pela regularização. Tivemos problemas com a administração passada, que não resolveu, não solucionou os problemas, e a gente espera que, junto a essa administração, a prefeita Neguinha, eles consigam, então, colocar um ponto final a esses problemas e, o mais rápido possível, entre em diálogo com o Honorino, para que também lá acelere. Nós estamos com 4 núcleos parados lá no Honorino. Eles comprometeu que, em 30 dias, iria resolver o processo de 2, que é o do Cosse e do Galupo, e até o momento nós não tivemos respostas ainda. Então, solicito à administração que o mais rápido possível busque essas respostas e cobre dele também para que esse processo acelere e seja entregue para essas pessoas, porque além desses 2 que já estão andando, tem mais 2 lá e temos mais processos vindo. E a gente precisa acelerar porque essas pessoas precisam da matrícula, porque é um direito da população. Então, cobre a administração para que entre em contato o mais rápido possível. E os vereadores também ajudem a cobrar a administração, porque nós estamos falando de 12 núcleos no município. São 400 famílias que estão esperando por essa regularização. Então, o mais rápido possível, peço que a administração entre em contato e tente resolver o problema dessas famílias. Mais algum vereador? Coloque em primeira votação o projeto de lei 1965 de 2025. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicita a leitura do projeto de resolução 04 de 2025. Projeto de resolução 04/2025. Súmula. Autoriza a doação de bens de informática, patrimônio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu e da outras providências. Os vereadores que compõem a mesa executiva desse Legislativo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, apresenta a presente resolução. Resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu autorizado a fazer termo de doação, doando os seguintes equipamentos de informática de propriedade da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, para o município de Nova Prata do Iguaçu. Um monitor da marca Samsung de 19 polegadas, um monitor da marca LG 19 polegadas, uma impressora HP LaserJet 11-120 MFP, 5 teclados para computador, 2 mouses para computador, um no-break marca NHS Mini, 2 no-break marca Rectec, um no-break marca SMS, um notebook marca Acer com 8 GB de memória, um notebook da marca Acer com 4 GB de memória, um gabinete satélite memória com 8 GB, um gabinete de satélite com memória de 16 GB, um gabinete Central com 16 GB de memória e um gabinete C3 Tech com 16 GB de memória. Artigo 2º. A doação será regulamentada através de termo de doação feito por ato da presidência da Câmara Municipal e terá sua validade após sua publicação.
Artigo 3º. Os bens informáticos não têm mais uso nos trabalhos da Câmara Municipal, pois a implantação do processo legislativo eletrônico demanda equipamentos mais modernos e de última geração, os quais já estão sendo adquiridos pelo Legislativo Municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, regulamentação e publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 25 de abril de 2025. Mesa Executiva, Presidente Márcio Runck, Vice-Presidente Alexandre Pereira dos Santos, Primeiro Secretário Denilson Alfredo Grassi, Segundo Secretário Vanderlei Orben. Solicito a leitura do parecer número 37 de 2025. Parecer 37/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Após analisarmos o projeto de resolução 04/2025, o texto dessa matéria legislativa de autoria da mesa executiva vem doar bens informáticas de propriedade da Câmara Municipal para o município. Destacamos que todos são sabedores que estamos implantando no Poder Legislativo o processo eletrônico. E os equipamentos de informática que tínhamos estavam ultrapassados para essas novas linhas de trabalho e tecnologias. Então foi adquirido novos equipamentos, ficando os usados aptos para desenvolver serviços nas escolas e outros setores do município. Considerando a importância de ampliar e melhorar os recursos tecnológicos utilizados na administração pública municipal, entendemos que a doação desses bens públicos pode contribuir significativamente para o fortalecimento dos serviços oferecidos à população, promovendo maior eficiência, agilidade e modernização nos processos administrativos. Avaliações técnicas indicam que os bens informáticos a serem doados encontram-se em condições adequadas de uso e sua transferência está alinhada às normas e regulamentos vigentes, garantindo assim transparência e legalidade ao procedimento. Diante do exposto, manifestamos parecer favorável à doação dos bens de informática da Câmara Municipal ao município, recomendando que sejam observados todos os trâmites legais e administrativos necessários para a efetivação da transferência. Este é o parecer. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 29 de abril de 2025. Vereadores Alexandre Pereira dos Santos, Denilson Alfredo Grassi e Volney Luiz Anzireiro. Coloco em votação o parecer das comissões. Quem concorda permaneça como está e quem não concorda manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto da resolução número 04 de 2025. Coloco em única votação o projeto de resolução 04 de 2025. Quem concorda permaneça como está, quem não concorda manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura da indicação número 22 de 2025. Indicação 22/2025. Venho solicitar ao nosso governo municipal para que seja dada uma atenção especial no posto de saúde Claudino Roque Zoletti, no bairro Libertino Plicker da Silva. Com a reforma do prédio, a construção dos muros e também a disponibilização de um veículo para atender os pacientes desse posto de saúde. Justificativa. Novamente venho aqui representar os moradores de Sebário, que hoje conta com mais de 400 casas localizadas. E o posto de saúde atende, além de pessoas do bairro, muitas pessoas desta região, merecendo uma atenção especial de nosso governo municipal. São pedidos simples, que podemos atender de forma rápida, pois hoje necessitamos a reforma da estrutura desta unidade de saúde municipal, a construção dos muros para dar maior segurança e também preservar o patrimônio público. Outra necessidade demonstrada, tanto pelos pacientes como pelos servidores que lá desenvolvem suas atividades, é a disponibilização de um veículo para atender a demanda que lá existe. Assim, senhores, conto com a aprovação dos vereadores e que o nosso governo municipal venha atender essa solicitação de forma rápida para que possamos dar um conforto e segurança a todos que lá são atendidos, como também
aos servidores que lá desenvolvem suas atividades. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 24 de abril de 2025, vereador Orley Alves Padilha. Passo a palavra ao vereador proponente. Com licença, senhor presidente, boa noite aos vereadores, a todos aqui nessa noite presente e aos que estão nos ouvindo também online. Então, quero falar da importância, né, de uma reforma naquele posto, porque faz tempo já que foi construído, né, e dá para ver que tem bastante coisas que já estão precisando de uma reforma, né, com muros, né, porque tem um parquinho perto, né, e vai bastante pessoas, crianças lá, e acaba que talvez alguma coisa danificando, né. Então, é um bairro que tem mais de 400 famílias, né, necessita também, né, de ter um veículo disposto a favor daquelas pessoas, né, porque muitas pessoas trabalham, têm seus familiares de idade e não pode, talvez, dar um apoio para levar até no posto, né, e tendo um carro disposto com o motorista, vai servir, né, muito, né, para essas pessoas, qual tem necessidade e não pode ir até lá, né, porque muitas pessoas, talvez, não tem idade, né, talvez avançada, mas talvez não consegue ir, talvez está machucada, alguma coisa, né, e tendo um carro naquele local, até para uso das enfermeiras, dos que lá trabalham, né, para ter assim um atendimento melhor para as pessoas. Bastante pessoas do interior também que são atendidos ali, né, e tendo essa reforma vai favorecer muito, né, aquela população e aqueles que são atendidos ali. Obrigado. Coloque em votação a indicação número 22 de 2025. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura da indicação número 23 de 2025. Indicação 23/2025. Gostaria que o nosso município fizesse o levantamento e projeto para a reforma de toda a estrutura dos campos sintéticos, tanto no bairro São Cristóvão, como também no bairro Libertino Pickler da Silva. Justificativa. Venho por meio desta indicar a necessidade de reforma dos campos sintéticos localizados no bairro São Cristóvão, como também no bairro Libertino Pickler da Silva, visando garantir melhores condições de uso, segurança e conforto para os atletas e a comunidade que frequenta esses espaços. Acreditamos que a revitalização desses campos contribuirá para incentivar a prática esportiva, promover a saúde e o bem-estar, além de proporcionar um ambiente mais seguro e adequado para treinamentos, jogos e atividades recreativas. Contamos com a atenção e o apoio da Secretaria de Esporte nessa ideia e o atendimento da administração municipal, para que essa reforma seja realizada o quanto antes, beneficiando toda a população e fortalecendo o esporte em nossa cidade. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 24 de abril de 2025, vereador Fábio de Carvalho. Passo a palavra ao vereador proponente. Então, primeiramente, boa noite a todos. Fiz essa indicação aí para que, de alguma forma, fosse reestruturado esses campos sintéticos, tanto no São Cristóvão quanto no Libertino. Eu tive esse final de semana no São Cristóvão, estava bem destruída a estrutura lá. O portão estava jogado no chão, tinha a trave quebrada, né? Todo o espaço ali que fica ao redor está todo aquelas cercas estão todas arrebentadas. O sintético também, eu acho que seria interessante o município dar uma atenção para fazer essa revitalização, a troca, né? Tanto no São Cristóvão quanto no Libertino. Lá no Libertino tem um detalhe que é interessante, né? O sintético lá recebe o nome do meu pai. Vejo que é interessante, talvez, porque fez história no município, né? Na questão do esporte. Eu queria que desse uma atenção, a administração, para esses espaços, né? Deveríamos ter mais, talvez uns 4 campinhos sintéticos, pelo tamanho da estrutura do nosso município, né? Mas a gente entende que isso é um processo temporário. Também tem uma questão ali que eu não explanei nas indicações, que é a questão do parquinho aqui do Lago Municipal. O sintético ali também está bem danificado, né? Tem
tem brinquedos ali que estão quebrados, mas também não vim aqui só para cobrar, mas vim para também parabenizar a limpeza ali. Nunca tinha visto o Lago Municipal tão limpo como está agora. Então a gente tem que, de alguma forma, também elogiar, além de fazer algumas críticas construtivas. Queria também agradecer a presença aí do Rony, que está sempre presente, e seja sempre bem-vindo nessa casa. O Mocho, o Belon, que está sempre marcando presença. Seja sempre bem-vindo aqui nessa casa, professor Bergamin. E seria isso, presidente. Coloco em votação a indicação número 23 de 2025. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura dos ofícios. Ofício 115/2025, Curitiba, 3 de abril de 2025. Ao senhor Alexandre Pereira dos Santos, vereador do município de Nova Prata do Iguaçu, assunto: Programa Escola Mais Bonita. Senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, informamos com muita alegria que a Escola Cecília Meirelles, a partir de sua indicação dirigida ao nosso gabinete, foi contemplada com R$50 mil por conta da nossa solicitação, dirigida ao governo do estado, fruto do programa Escola Mais Bonita. Esta quantia viabilizará obras de reforma e melhorias na citada escola, criando um ambiente de ensino ainda melhor aos estudantes deste município. Desde já agradecemos e reiteramos considerações de elevada estima. Atenciosamente, Luiz Corte, deputado estadual. Ofício 32/2025, Nova Prata do Iguaçu, 23 de abril de 2025. Ao deputado federal Luciano Duque. O vereador Alexandre Pereira dos Santos, de Nova Prata do Iguaçu, vem por meio de solicitar a esse deputado federal viabilização de recursos através de projetos do governo federal, vindo a atender o nosso município com a destinação de recursos para aquisição de uma retroescavadeira, para atender uma associação de agricultores. Esta máquina irá atender uma associação de pequenos agricultores que com certeza poderá dar um apoio direto no melhoramento da renda desses produtores, ficando a sua família no campo, melhorando o desenvolvimento do trabalho do campo. Como também a pavimentação de 5 quilômetros de calçamento ou asfalto, para atender a comunidade de Linha Nova Vitória, Linha dos Polacos. Esses investimentos irá melhorar a trafegabilidade e segurança de todos que utilizarem essas estradas rurais. Com certeza do atendimento, nossos agradecimentos. Vereador Alexandre Pereira dos Santos, recebido pelo deputado no dia 28/4/2025. Ofício 33/2025. Ao deputado federal Luciano Duque. O vereador Alexandre Pereira dos Santos, na Nova Prata do Iguaçu, vem por meio deste solicitar a esse deputado federal viabilização de recursos através de projetos do governo federal, vindo atender o nosso município com a destinação de recursos para custeio da saúde municipal. Entendemos a complexidade e os desafios enfrentados na gestão da saúde pública e acreditamos que um aumento dos recursos pode contribuir significativamente para a melhoria da infraestrutura, aquisição de equipamentos, contratação de profissionais e ampliação do atendimento à nossa população. Reiteramos nossos compromissos com a saúde de todos e estamos à disposição para fornecer informações adicionais ou colaborar no que for necessário para viabilizar essa solicitação. Vereador Alexandre Pereira dos Santos, recebido pelo deputado federal no dia 28/4/2025. Só, senhor presidente. Deixo a palavra livre para as considerações dos senhores vereadores. Hilário. Meu boa noite a todos que estão aqui assistindo, os que estão assistindo nas redes sociais. E quero parabenizar a administração de Nova Prata do Iguaçu e também parabenizar o nosso governador Ratinho e o nosso deputado Ademar Traeno pelas conquistas desses maquinários para Nova Prata do Iguaçu, que já vieram e tem muito a vir ainda. Também quero agradecer ao nosso ex-prefeito Sassá, o eterno ex-prefeito, que não mede esforços para trazer bons projetos para Nova Prata do Iguaçu. Também quero agradecer ao Fábio Dalberti, o qual está trabalhando muito bem no setor do urbanismo do município e fazendo o calçamento da linha Santo Antônio, o cascalhamento. Também quero agradecer aos vereadores pelas vagas, que foi o projeto de vagas de motorista e de
operadores de máquina, o qual nas outras vezes nós fomos muito, os vereadores aqui que já foram reeleitos, fomos defamados porque nós não aprovemos vagas de maquinário, mas se não tinha, não adianta dar vaga para se não tiver máquina. E mesma coisa reclamaram porque nós não aprovemos o projeto da compra desse maquinário. Nós sabíamos que tinha gente competente para ganhar. E não precisava o município ter gastando esse dinheiro, se nós podíamos ganhar do governo. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Outro vereador. Dena Bianchini. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo em casa também e tal. Quero agradecer aqui o Belão, que hoje se dispôs a ir comigo lá no cemitério. Outros vereadores fizeram sugestões aqui, fizeram indicações. E muitas pessoas me cobraram, né, da situação do cemitério. E eu gosto de ir e ver as coisas como realmente elas estão. E quando eu era secretário, eu gostava que os vereadores ou quem fosse chegasse para mim primeiro e me fizesse a reclamação primeiro para mim em loco, né, para o secretário. Então quero agradecer, Belão, é assim mesmo que tem que fazer, tem que enfrentar os problemas. O secretário, a função dele é essa mesmo, ir resolvendo problemas. E responder ao colega Hilário, quero dar os parabéns também à administração por ter trazido esses maquinários. Eu acho que é necessário e que seja cada 3, 4 anos, seja renovada a frota de maquinários. E quando eu falei aqui numa sessão passada, quando foi feito esse pedido desses funcionários, que quando eu estava à frente da secretaria, foi negado sim a vaga de um operador, e era necessário. Muito necessário, Hilário. Eu acho que o senhor nunca esteve à frente de uma secretaria para ver quão difícil é você tocar uma secretaria. E a nossa família, que nem falavam, a família Bianchini, não sei o quê, a nossa família tem um monte de defeitos, mas nós somos honestos e somos justos. Então, seria mais ou menos isso. Obrigado pela palavra. Vereador Alexandre Pereira. Com licença novamente, senhor presidente, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo em casa, os presentes aqui, o professor Fernando, o Rony, o Schnuble, o secretário Belon também, os nossos colaboradores da Câmara. Primeiramente, agradecer então ao nosso deputado estadual Luiz Corte, o Luciano Dutti. O Luiz Corte que esteve viabilizando então, agora nesses últimos dias, R$50 mil do programa Escola Mais Bonita, lá para a escola da comunidade Nova Vitória, a qual precisa de uma atenção especial, não só de nós, quanto também da administração. É uma escola, a única escola do município que ficou sem reforma na gestão, nas antigas gestões. E a gente sabe que uma estrutura, enquanto ela não é mantida, ela acaba se deteriorando, né? Graças à administração da escola, aos diretores, professores, aos funcionários que tem lá, eles conseguem, de certa forma, manter. Mas lá precisa de uma reforma muito boa, uma ampliação da escola também, até para dar qualidade, né, para os professores, para os alunos poderem estar lá estudando. Então, a administração fique atenta também para fazer com atenção uma reforma naquela escola. Há pouco tempo também, na verdade, no final do ano passado, antes mesmo da gente ser vereador, o deputado Luiz Corte já tinha liberado R$100 mil para a reforma, então, ali do José de Alencar, a qual já foi aplicado também pela diretora Silvana, né? E agora R$50 mil contemplando lá a diretora Márcia, então, e toda a escola da comunidade Nova Vitória. Levamos também ao deputado Luciano Dutti, né, a reivindicação de custeio na saúde. A gente vê a necessidade, então, de uma melhoria na qualidade da saúde, atendimento, principalmente acelerar os processos de exames e cirurgias que está aí, é uma fila grande, precisa de agilidade. E a gente já recebeu, então, do deputado, né, positivamente o atendimento a esse custeio da saúde. Só estamos esperando para ver quanto que vai ser a liberação do valor. Bem como reivindicar também uma rede escavadeira, uma associação do município, uma região que precisa, porque
tem bastante problema de estradas lá e é uma região distante, então vai atender aquela localidade, aqueles moradores. E também a região do São Francisco, lá na Vitória, assentamento de São Francisco até a linha dos Polacos, é um calçamento então para melhorar aquela estrada, a qualidade de vida daquelas pessoas. Também tivemos levando ao deputado essa reivindicação e pedimos que ele, junto ao governo federal, atendesse o mais rápido possível. E só para finalizar então, parabenizar a equipe da Vigilância Sanitária, principalmente a Janice Pascoalon, que vem à frente de coordenadora, desenvolvendo um trabalho excepcional, junto com a sua equipe, aos quais não medem esforços para trabalharem até de madrugada, né? Muito importante, para evitar esses casos. O nosso município está com bastante casos de dengue, mas em vista de outros municípios na região, é um município destaque, justamente por ter esse atendimento especial dessa equipe aí da Vigilância Sanitária, que, como eu falei, trabalha até de madrugada. E vou pedir, né, junto à administração municipal, que dê mais suporte, principalmente ao pessoal do urbanismo, está aqui hoje o Belon, para que a gente possa fazer, né, rapidamente na cidade uma limpeza, principalmente nos bairros. Né, a gente sabe que o Belon, infelizmente, está sem maquinários, né, para fazer essa limpeza, mas eu tenho certeza que a administração municipal pode e com certeza vai fazer, e junto com outras secretarias, possivelmente um dia, um levantamento aí para fazer uma limpeza geral na cidade. E nós precisamos urgentemente. Os bairros precisam, a equipe do urbanismo precisa dessa ajuda, a vigilância sanitária precisa dessa ajuda e a administração tem que dar esse suporte a eles. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Fábio? Com licença. Então, só para contemplar a fala do Bianchini em relação à questão do cemitério lá, eu tive uma cobrança em relação ao pessoal que está construindo lá, né, para tomar um pouco mais de cuidado, na verdade, está respingando massa nas casinhas ao lado, o pessoal às vezes fez uma reforma, tá com a pintura nova, então tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. E também queria fazer uma solicitação, se houver a possibilidade de arrumar a ponte que liga ao sítio ali do Jair Pes, a ponte está caída e está dificultando o acesso lá. Queria encarecidamente pedir essa solicitação aí. Obrigado. Vereador Valnei Anzilheiro. Com licença, presidente e demais colegas vereadores, cumprimentar aqui o nosso atual secretário de Urbanismo, o servidor Omocho, ex-secretário de Urbanismo, e falar justamente hoje sobre o urbanismo, Belão, que a gente tem recebido todos os dias, né, as reclamações da nossa população, né, que a gente sabe que nós vereadores somos sim a voz do povo. Então o povo muitas vezes não leva o desejo, a necessidade que ele tem até você, né? Mas traz para a gente. Eu até anotei aqui, ó, nós estamos com um problema muito sério na questão lá dentro do teu setor de urbanismo, lá no pátio, né? Que foi feita aquela coleta dos entulhos aí naquele mutirão da dengue, né? Já soubemos que os pneus já foi retirado, foi achado o local, né? Então eu peço que você cobre também da administração, né? Para que te dê aí um caminhão, um equipamento para tu fazer aquela retirada daqueles entulhos lá, né? E que aquele pátio não seja para depósito de entulho, né? Tem aqueles carros que temos que dar uma cuidada lá, que como o Alexandre falou, os focos da dengue existem. O problema da dengue hoje, inclusive chikungunya, né? Temos pessoas afetadas, né? Então, para evitar que se prolifere ainda mais, né, o transmissor. Na questão do lixo, sempre tivemos um problema, não é dessa administração, não é da administração passada, é lá da outra, e sempre tivemos um problema de lixo com os coletores. O sistema adotado aí pela empresa que coleta o lixo faz com que o nosso povo tenha que todo dia ligar para alguém para reclamar. Esse negócio de catar o lixo 3 horas da manhã, tirar de dentro dos containers, já foi comprado os containers para isso. Tirar de dentro dos tambores onde não tem container, largar na rua, para daí 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, como eu esses dias vi o caminhão do lixo catando o lixo ainda, e as sacolinhas todas rasgadas pelos cachorros, né? Aquela bagunça no meio da rua. Então, secretário, te pedir
chame o diretor da empresa, o responsável pela empresa, peça para que mude, né, a forma da coleta. Principalmente agora, que nem eu falei, temos todos esses containers aí, e o caminhão já é adaptado para virar o container, bascular o container, né? Então, é uma das grandes reclamações. Todos os dias eu olho uma foto, é sacolinha de lixo, é cachorro, né? E muitas vezes as pessoas reclamam dos cachorros, os cachorros só estão na rua porque está o lixo na rua, né? E a terceira coisa é a questão dos galhos. As pessoas nos cobram, né? Soubemos sim que muitas pessoas todos os dias cortam lá dentro do lote e jogam para a calçada. Isso não é legal. Eu acho não. O galho lá de dentro do terreno, o dono do terreno tem que dar um jeito de consumir, picar, enterrar lá mesmo, né? Não jogar na rua. Porque joga na rua, daí cobra o urbanismo. Mas agora a parte do urbanismo, né? Eu tenho que cobrar, né? As árvores nas calçadas, o proprietário não pode cortar. Inclusive pode ser multado. Das calçadas, quem tem que podar é o urbanismo. Não é época. Nós estamos ainda iniciando, amanhã é o mês de maio. Mês de agosto é que se faz as podas. Então, que tu oriente as pessoas, né, que a Secretaria do Urbanismo possa estar orientando as pessoas na questão de época de poda, né? Não quer dizer que se eu podar lá dentro do meu terreno e jogar lá na calçada, o município não possa estar triturando isso aí, ou recolhendo. Pode sim, mas desde que se faça numa época certa. Senão aqui em Nova Prata tu vai passar o ano todinho, todos os dias catando galho. Tem lugar que você cata hoje, amanhã no mesmo lugar tem de novo. E você já deve ter percebido isso nesse pouco tempo. O Mocho passou por isso 10 anos, né, Mocho? Então eu passei, a gente sabe. Então eu te peço, se tu puder fazer uma divulgação, né, publicar, anunciar para essa nossa população de que existe a época da poda para reduzir também a tua incomodação, que o trabalho vai ter do mesmo jeito. Mas se você, na época certa, sair com aquele triturador novo que está lá embaixo, que não foi usado ainda, né? Uma pouca dá uma vergonha falar isso. Dizer que está com 5 anos lá um triturador, 4 anos está lá, e não foi usado, né? Usar aquele triturador, até mesmo por causa do volume de galho. Você hoje não tem onde pôr galhos, né? Triturado, você pode largar em qualquer propriedade rural aí, os produtores vão fazer questão de que leve lá. É um adubo. Então, esses 3 itens, né? Já foi falado do cemitério, que o nosso cemitério sempre foi um problema. Ali o problema não é só da administração, das administrações. O problema é interno lá dentro, né? Com as construções principalmente, né? Mas o nosso cemitério, o espaço dele já está se excedendo ali. Vai ficar mais fácil para manter a limpeza depois, né? Então era isso para hoje, presidente. Vereador Deni Grassi. Com licença, presidente. Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma indicação verbal que foi feita aqui no dia 27 de março por mim, aqui, na verdade um pedido ao setor de tributação sobre a limpeza dos terrenos, né? Reforçar a sua fala, vereador Alexandre, a respeito do pessoal que faz aí o controle do mosquito da dengue. E acredito sim que eles estão fazendo um bom trabalho dentro do que eles têm, dos equipamentos que eles têm. Mas o que acontece? Eles verificam que, e você também deve ter essa noção, secretário, que geralmente é os mesmos lotes, os mesmos terrenos que dão os maiores problemas. A pessoa passa ali, faz o fumacê, mata o bichinho, na outra semana volta, está lá o mesmo problema. Então assim, fazem 33 dias já que foi feito esse pedido e até agora não foi tomada nenhuma providência. Então eu gostaria de pedir para o secretário que formalizasse para mim essa indicação, para me entregar em mãos lá no setor de tributação, porque assim, eu acho que chegou o momento de nós começar a ter um pouquinho de atitude. Senão nós vamos acabar trabalhando e não vamos ter o resultado que esperamos. Hoje talvez o problema da dengue ainda não seja um problema muito grave no nosso município, mas nós temos em torno de mais de 40 casos de dengue hoje, de pessoas com dengue. Então, se nós não tomar um pouquinho de atitude e não levar um pouquinho a sério, a gente não sabe daqui 15, 20 ou 30 dias como é que vai estar. Então, gostaria de reforçar, secretário Jace,
se conseguir fazer para mim essa indicação, para me entregar em mãos no setor de tributação e estar conversando com eles pessoalmente aí para a gente tentar tomar uma atitude nessa situação aí. Obrigado, presidente. Vereador Wander Orben. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Agradecer as pessoas presentes, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero fazer um agradecimento especial para o Belão. Belão, sei que sem ferramenta não se trabalha. Parabéns, né, pelo esforço que você vem tendo. Entendemos que está difícil, mas acreditamos que logo, logo você vai ter um pouco mais de condições, né? Esperamos que sim, né? Está chegando maquinário, está chegando caminhão aí, então esperamos que você consiga desempenhar melhor o seu trabalho. Agradecer por... A gente pediu, não fizemos indicação, nem verbal, nada, mas pedimos para você acompanhar o trabalho naquela roçada lá no Parque Industrial, lá que vai para a indústria do Polidoro, Lanzarini lá, e graças a Deus, né, foi feita a roçada nas margens lá. Então a gente agradece por você ter atendido e dizer que é assim, devagarinho você vai conseguindo fazer a tua parte. Dizer também, eu vi o Fábio falando aqui a respeito do nosso laguinho, né? Aquele carpê daquela grama sintética ali seria muito importante. Se a administração tivesse um pouco de condições ou dar uma analisada ali para ver se conseguia substituir, porque ali, se vocês acompanharem durante a tardinha ou o final de semana, é muita criança que vai brincar ali. E aquilo ali hoje está só no piso, rasgou o carpê, o tempo, né, deteriorou. E seria importante se a administração desse uma atenção especial naquilo ali. Também, Belão, quero fazer um pedido para você, dar uma analisada. Fui cobrado várias vezes por pessoas que usam bastante o nosso ginásio de esportes lá. Ali, acompanhando a margem do asfalto, você pode ver que se der uma chuva, fica uma semana aquelas poças de água toda ali na frente, atrapalhando, prejudicando ali o acesso do pessoal. Talvez com pouquinha coisa, uma camadinha de massa asfáltica, qualquer coisinha ali que a água consiga correr até a Boca de Lobo, que é logo na frente ali na esquina, seria muito importante. Então, se você conseguir ver com a administração ali, se conseguirem dar uma atenção especial para isso, seria muito importante. Sei que você está cansado de ser cobrado aqui, todas as sessões, a cobrança vem em cima de você, mas a gente é cobrado e só estamos repassando para você ver com a administração. Se não der, tudo bem, né? Mas a gente ficamos agradecidos por atendido. Mais uma vez, muito obrigado. Uma vez só aqui. O vereador Valnei. Presidente, é que eu vi aqui, tem pessoas hoje cobrando, pedindo, né? Por que não tem médico no posto de saúde? Então eu acabei recebendo agora, fui atrás e acabei recebendo agora a informação. Quero só passar para essa pessoa que nós temos lá 5 médicos no posto de saúde, 4 deles que trabalham 8 horas por dia e um que trabalha 4 horas por dia, né? E temos também um plantão 24 horas com médicos lá dentro do posto de saúde. Então, só para repassar para a nossa população isso aí, e principalmente para as pessoas que muitas vezes criticam. Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar a todos os presentes aqui, as pessoas também que estão nos acompanhando em casa. Vimos que hoje é uma sessão muito importante, principalmente onde foi votado alguns projetos para abertura de vagas para possível teste seletivo ou concurso para operadores, motoristas. Parabenizar aqui, Belão, você, toda a tua equipe, o Wilson, Chinubli, servidor, pelos atendimentos, as demandas que a gente vem passando no dia a dia, como o Wander falou agora há pouco aqui, como o senhor está sempre presente, né? Como o vereador é presente na comunidade, recebe as reivindicações, o senhor presente também, a gente está repassando elas. E graças a Deus estamos sendo atendidos diante das limitações. A gente sabe que é um desafio muito grande para o senhor diante dessa pasta, né? Porque a nossa cidade ela estava em situação bem precária
e o senhor vem recuperando isso aí juntamente com a administração. Então leve nossos agradecimentos também à nossa prefeita Neguinha, que parabenizo também por hoje ter a entrega técnica desses 3 equipamentos, dessas 3 escavadeiras aqui na frente. Então a gente vê que a coisa vai fluindo na administração pública, não só para a área do urbanismo, mas sim para o interior, onde elas vão estar fazendo seu serviço, porque nós temos agora os equipamentos, temos as aprovações das vagas, e eu acredito que o município vai priorizar agora com urgência a contratação desses operadores para que o serviço realmente flua. Então, agradecer a vocês, agradecer mais uma vez ao senhor pela roçada feita na saída de Nova Prata e Iguaçu até a extensão à divisa do município da Boa Esperança. Muitos turistas, muitos proprietários de residências que moram ali e que têm propriedades, vêm nos cobrando, e o senhor atendeu nós prontamente aí aos pedidos feitos durante a semana. Quero parabenizar todos os trabalhadores pelo dia de amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Acredito que todos os vereadores, levando o nome de todos aqui, o agradecimento à nossa população, a todos aqueles que trabalham, todos aqueles que desenvolvem o nosso município, que geram renda, riqueza para a nossa cidade e que desenvolvem um excelente trabalho, tanto na área privada como na área pública. Então, parabéns a todos os trabalhadores pelo dia 1º de maio, que é o seu dia. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 30 de abril de 2025.